Olá, meninos, bom dia. Agora a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai falar de tornozelo, avaliação fisioterapêutica de tornozelo. Como vocês já sabem, a gente vai ter nossa primeira verificação, vai ser pela plataforma. Eu vou disponibilizar para vocês o que eu vou cobrar, tá? Provavelmente é aquele conteúdo que a gente chegou a ver em sala de aula e a gente só finalizou um que ficou faltando, que foi o punho, certo? Então vamos lá. Só passar aqui. Pronto. Foi. Então o tornozelo. Qual que é a função do tornozelo? O tornozelo ele vai atuar como uma base de suporte para o corpo inteiro, tá? Então o tornozelo ele é uma base de suporte para o corpo todo. Ele mantém a postura ereta com esforço mínimo. Então, eu consigo manter a minha postura em bipedestação, a minha postura ereta, por conta do meu tornozelo, do meu pé. Então, eu consigo ficar na posição ereta. Ele provê tanto a flexibilidade das superfícies irregulares quanto na absorção de impactos. Então, toda vez que eu tenho uma superfície irregular, é o tornozelo que vai conseguir segurar. Então, quando eu percebo que tem uma superfície irregular, o meu tornozelo ele vai conseguir dar aquela segurada. E ao mesmo tempo ele vai absorver impactos. Então, na hora de um salto, de um pulo. E ele serve também como uma alavanca, então ele vai ser responsável pela impulsão na hora da marcha. Então, nosso tornozelo ele é muito importante. Se eu fosse escolher as principais funções do tornozelo, eu elencaria duas principais funções, que seria a propulsão e o suporte. Então, ele propulsiona o meu corpo na hora da marcha e ele me dá um suporte quando eu tenho uma superfície irregular, seja na hora de absorver impacto. Então, ele me protege contra as quedas. Os principais movimentos que o meu pé faz são movimentos de eversão, ok? Aqui, tá? Movimentos de inversão, vou voltar aqui, tá? Movimentos de flexão, de dorsiflexão, flexão plantar, além dos movimentos dos dedos. Quando eu falo da avaliação, eu já falei várias vezes, né? Já está até bastante repetitivo, então eu preciso colher a história da doença do meu paciente. Eu preciso da história da doença atual, da história da doença pregressa, histórico familiar, histórico do trabalho, histórico medicamentoso. Eu preciso de todas aquelas histórias que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas. Então, quando eu falo do tornozelo, eu preciso saber se teve um mecanismo de lesão, se esse mecanismo de lesão foi com deformidade transitória ou fixa do pé ou tornozelo, tá? Então, esse meu pé do meu paciente, no momento da lesão, ele teve uma deformidade, mas depois ele voltou ao normal, é o que a gente chama de deformidade transitória. Ou então o meu pé, ele teve uma deformidade e ele se manteve naquela deformidade. Isso é importante para a gente. Se o paciente foi capaz de continuar a atividade após a lesão, de repente o paciente é um paciente atleta, então é jogador de futebol, ele estava lá no treino e aí ele teve a lesão, depois disso ele fez lá umas manobras e continuou, ou não, se ele ficou incapaz de continuar realizando a tarefa. Houve aumento do volume, houve edema ou equimose em áreas roxeadas. Os sintomas estão melhorando, piorando ou permanecendo sem alteração. Quais são os locais e os limites da dor? Então, a gente sabe que o tornozelo ele tem um movimento de... Nosso pé tem um movimento... Tornozelo, vamos pensar no tornozelo. Ele tem um movimento de dorsiflexão para cima e flexão plantar para baixo. Então, de repente, eu tenho uma limitação na flexão plantar.
Quanto que eu tenho de limitação? A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é a goniometria, que a gente vai quantificar quanto que a gente tem de limitação. Qual é a atividade usual ou lazer do paciente? Se o mecanismo de lesão foi durante alguma dessas atividades, alguma atividade faz diferença? Como seria isso? Se o meu paciente ele realiza alguma atividade que faz diferença, que dói mais, ou então que ele percebeu que de manhã ele corre, ele faz ou caminhar, ele faz uma caminhada. Então ele percebeu que toda vez que ele realiza a caminhada, no final do dia ele sente mais dor. Então a gente precisa investigar. Alguma coisa está acontecendo ali naquela caminhada, de repente pode até ser um tênis que não é apropriado para o pé dele, certo? Onde é a dor? Que tipo de sapato o paciente usa? Que tipo de salto os sapatos têm? Tudo isso é importante quando a gente fala da avaliação do tornozelo e do pé. Depois da inspeção, a gente vem para... Depois da história da doença, a gente vem para a observação. Então, no momento da observação, a gente vai fazer os exames das outras articulações, das articulações adjacentes. Já falei para vocês em todas as nossas aulas presenciais e também nas videoaulas que a gente precisa avaliar o nosso paciente como um todo. A gente precisa ver esse paciente como um todo. Não somente, meu paciente lesionou, chegou para mim com queixa de dor no tornozelo. Não, eu preciso investigar o meu paciente como um todo, tá? Então, eu preciso fazer exame das outras articulações, que são as articulações adjacentes. Aí a gente pode enfatizar o joelho, o quadril, a coluna. Meu paciente, ele tem dano tecidual, ele tem edema que eu posso observar. A questão da temperatura, ele tem alteração de sensibilidade, apresenta estalido ou crepitação durante o movimento, e eu preciso avaliar as posições que meu paciente faz com e sem sustentação de peso. Quando a gente fala de pé, a gente precisa avaliar com e sem sustentação de peso. Vou mostrar para vocês. Só passar aqui. Durante a inspeção, a gente precisa inspecionar a questão de pele. A gente precisa inspecionar a questão de pele, se meu paciente ele tem áreas de descolorações, se ele tem escaras, como é que está o trofismo da pele, a questão do próprio trofismo muscular, se esses músculos eles estão eutróficos, se eles estão hipotróficos, se eles estão hipertróficos, se ele tem edemas, se ele tem traumas, se ele tem problema cardíaco e linfático, que vai alterar na questão do edema de tornozelo, e como que está o trofismo muscular, tá? Falei mais aqui em cima para vocês. Tá? A aparência externa do sapato e do pé. Então, é muito importante a gente observar que área do sapato, até mesmo de vocês, observem no de vocês, que área da sandália do sapato come mais rápido, perdão. Então, geralmente tem a ver com a questão da pisada. Então, de repente, eu tenho uma pisada mais em valgo, mais em varo. Meu pé é mais voltado para valgo, mais para varo. Então, tudo isso é importante da gente estar avaliando. Avaliar o contorno e a forma geral do pé. Se eu tenho um pé plano, se eu tenho um pé cavo, se tem alteração vasomotora. Quando eu vou para a palpação, eu preciso palpar as regiões em busca da tensão e textura dos tecidos. Como é que esse tecido ele tá? Quando a gente fala de tecido, a gente provavelmente está falando de músculo. Então, como é que esse músculo ele se apresenta? Ele apresenta um músculo tensionado, então o gastrocnêmio ele está muito tensionado. Espessura do tecido, se o meu pé do meu paciente ele tem edemas. Se tem edema, é importante eu localizar se é um edema intracapsular, dentro da cápsula, ou se ele é extracapsular, fora da cápsula articular.
a textura da pele e das unhas, anormalidade ou deformidade e se meu paciente tem dor à palpação. Então, eu vou palpar a região em busca de dor. Variações de temperatura, de repente eu tenho um pé que tem eu percebo na palpação que ele tem uma temperatura um pouco mais quente, provavelmente ali eu tenho o quê? Um sinal de inflamação, né? Os pulsos, os tremores, se tem fasciculações, que são movimentos involuntários dos músculos, se tem ressecamento ou umidade excessiva, se tem sensibilidade anormal. Se eu dou um toque leve e meu paciente sente como se fosse um toque de forma exagerada. Ou então, se eu dou um toque que o meu paciente deveria perceber, mas que ele não percebe. Tá? Então, aí a gente caracteriza como uma hipossensibilidade. Aqui mostrando para vocês, tá? A gente tem dois tipos de pés. Um pezinho em valgo, onde eu tenho afastamento da minha região do calcanhar, ok? E o pezinho em varo, onde eu tenho aproximação excessiva da minha região do calcanhar. Eu preciso avaliar a ADM ativa e passiva. Quando eu avalio a ADM ativa e passiva, eu estou avaliando capacidade de realização. Meu paciente ele consegue realizar coordenação. Então, se ele consegue realizar, essa realização é de forma coordenada ou incoordenada? Vai bonitinho, vai seguindo uma linha, né, uma coordenação de ambos os pés ou não? A força muscular, esse meu paciente, ele tem força para realizar, ele consegue vencer a gravidade ou não? Integridade da articulação, ligamentos e músculos, tudo isso eu estou avaliando na ADM ativa e passiva. Sendo que quando eu falo da ADM ativa, eu preciso saber quando e onde, durante cada um dos movimentos, ocorre o início da dor. A partir de que momento eu tenho a dor? Se o movimento ele aumenta a intensidade e a qualidade da dor, a quantidade de restrição que eu vou observar. Então, o meu paciente conseguiu realizar 10 graus de flexão plantar. Então, ele tem uma restrição aí considerável. O padrão do movimento, a questão da coordenação, né? Esse movimento ele é coordenado ou ele é incoordenado? Ritmo e qualidade também entra na questão da coordenação do movimento. Movimento das articulações associadas, então joelho, quadril, coluna, qualquer limitação e sua natureza. Aqui são os movimentos que a gente pode estar observando na avaliação da ADM ativa. Lembrando que a gente precisa fazer no paciente com apoio, então o meu paciente ele está em pé, nesse momento que eu estou avaliando com apoio e sem apoio. Então, aqui a gente tem o movimento de flexão plantar, dorsiflexão, inversão. Na letrinha C, a gente tem a inversão. Na letra D, a gente tem a eversão. Na letra E e na letra F, a gente tem os movimentos dos dedos. Então, aqui na letra E, a gente tem a extensão dos dedos. E na letra F, a gente tem a flexão dos dedos. A gente não pode esquecer de avaliar os dedos. Quando a gente pensa no pé, a gente não pensa só na região do tornozelo. Então, aí a gente sabe que tem toda uma estrutura, seja uma estrutura óssea, estrutura ligamentar, estrutura muscular, tendão, certo? E aí a gente avalia no nosso paciente também sem apoio. Então, eu posso pedir para ele, de preferência, deitado, mas também pode ser sentado se não tiver como deitar. Então, aqui eu estou avaliando flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão. Os movimentos dos dedos, tá? Aqui a gente está observando só a questão da abdução dos dedos, certo?
E na ADM passiva, a gente observa tudo que a gente falou na ativa, só que aqui a gente tem a nossa sensação final do movimento, que diferencia a ADM passiva da ativa. Então, nesse momento, eu, como terapeuta, consigo perceber a sensação final do movimento. Foi uma sensação rígida? Foi uma sensação elástica? Ok? E aí a gente vem para a goniometria. Quando a gente fala de goniometria, a gente precisa lembrar do nosso eixo, do nosso braço fixo, do nosso braço móvel. Lembrando que o eixo, ele geralmente, fazendo logo uma revisão no geral, para vocês relembrarem do resto também que a gente viu. Então, o eixo, ele geralmente está localizado próximo da região da articulação. O nosso braço fixo, ele fica parado e o nosso braço móvel, ele vai realizar o movimento. E aí a gente vai quantificar qual foi o grau de movimento alcançado. Para dorsiflexão de tornozelo, a gente tem de 0 a 20 graus. O nosso eixo, ele fica localizado aproximadamente próximo da articulação, mais ou menos na região do maléolo lateral. O nosso braço fixo, que é esse aqui que eu estou passando com a setinha, ele vai ficar na região lateral da perna, próximo da fíbula. Lembrando que ele precisa estar reto, tá, gente? Ele precisa estar reto, ele não pode estar assim virado para cá, torto para cá, não, ele precisa estar reto. E o nosso braço móvel, ele vai seguir o quinto metatarso. E aí eu tenho como um padrão de 0 a 20 graus, de acordo com o livro da Marques, Manual de Goniometria. Enviei para vocês, tá lá na plataforma online para vocês estarem acessando. Vocês podem baixar, ele está em PDF. Flexão plantar. Flexão plantar. Eu tenho de 0 a 45 graus. O eixo permanece o mesmo, a articulação do tornozelo, superfície do maléolo lateral. Braço fixo o mesmo, região da fíbula. Lembrando que ele precisa estar alinhado. Aqui eu acho até que ele está meio encurvadinho, mas ele precisa estar alinhado, totalmente alinhado, tá? E o braço móvel segue o quinto metatarso, 0 a 45 graus. Ah, professora, a gente tem mais dorsiflexão do que flexão plantar? Sim, a gente tem mais dorsiflexão do que flexão plantar. Supinação e pronação, ou inversão e eversão. Então, aqui, quando a gente fala de supinação e pronação, ou inversão, vou falar inversão, tá, gente? Então, aqui na inversão, a gente tem o eixo, a articulação, tá? Braço fixo, superfície anterior da tíbia, que é a articulação do tornozelo. Braço fixo, superfície anterior da tíbia. E braço móvel vai seguir o segundo meta, o segundo dedinho, o segundo meta, tá? E aí eu tenho de volta, vou voltar lá. Então, eu tenho uma inversão de 0 a 40 graus, ok? E a pronação, a localização é a mesma, o eixo, articulação, tornozelo, braço fixo, superfície anterior da tíbia e braço móvel, segundo metatarso. O segundo metatarso, tá, gente? E aí eu tenho de 0 a 20 graus. Ah, professora, a gente tem mais inversão do que eversão? Sim, a gente tem muito mais inversão, que é quando eu vou com o meu tornozelo para dentro, do que eversão. E aí a gente vem para alguns testes especiais, tá? Então, aí a gente tem o teste da gaveta, o teste de estresse em valgo e o teste de estresse em varo. O objetivo deles é testar principalmente ligamento, mas ele também testa cápsula articular. Então, o teste da gaveta, gaveta anterior, tá? Uma mão do terapeuta, bora botar aqui. Tá? Uma mão
do fisioterapeuta vai estabilizar a região da tíbia e a outra mão vai realizar o movimento de anteriorização do talos. Vai segurar nessa região do calcâneo, mas vai puxar o pé para cima. O pé do meu paciente, ele precisa estar levemente em flexão plantar. Então, aí a literatura traz para a gente de 10 a 15 graus de flexão plantar. Tá? E aí a gente realiza o movimento. Eu vou estar testando principalmente a integridade do ligamento talofibular anterior e a porção anterior da cápsula articular. Então, aqui a gente testa talofibular anterior. Tá? O ideal é que eu tenha uma certa estabilidade, então o pé do meu paciente não pode vir exageradamente para frente, para cima, tá? E aí eu testo um lado e testo o outro para comparar. E aí a gente tem o estresse em valgo e o estresse em varo. Esse para dentro é o estresse em varo, quando eu testo a mesma coisa, eu estabilizo a região da tíbia aqui, onde eu estou mostrando com a setinha, tá? E com a outra mão eu vou segurar a região do calcâneo e vou fazer um movimento em varo, tá? Vou levar o pé do meu paciente para dentro, ok? E aí eu vou estar testando a integridade do ligamento calcâneo fibular e mais a cápsula lateral. Quando eu faço o movimento contrário, a minha mão continua aqui, tá? E aí eu vou só passar essa mão mais para dentro e vou levar o meu pé do meu paciente em valgo para fora. Eu vou estar testando a integridade do ligamento deltoide. Lembrando que quando a gente fala de integridade ligamentar, é muito mais fácil eu ter lesão de ligamento calcâneo fibular do que ligamento deltoide, que é o medial, tá? E aqui só uma consideração é que a gente nunca deve pegar nesta região. Eu preciso segurar na região do calcâneo, porque aqui eu vou estar testando outros ligamentos. Olha aqui o acesso. Está muito afastado, então aqui eu vou estar testando outros ligamentos. Essa daqui é a posição errada. A posição correta é essa posição. Tá, gente? Essa aqui. Bom, a gente finaliza a nossa aula, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o material em PDF lá na plataforma. Eu vou estar disponibilizando também o gabarito do exercício de revisão. E eu vou estar mandando mensagem para representante de turma para liberar o conteúdo que vai cair na prova de vocês, na primeira verificação, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.